Bueno, ahora empezamos. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos. Con mucha alegría, hoy iniciamos el noveno conversatorio del grupo de trabajo en transportes para América Latina y el Caribe. Ese grupo fue creado en 2019 como parte del grupo de especialistas en conservación de la conectividad bajo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, ese grupo tiene la misión de unir a profesionales de la conservación y del transporte en América Latina y el Caribe para compartir información y aplicar prácticas de vanguardia que apoyen al grupo de especialistas en conservación de la conectividad y también a otros profesionales en la región para la implementación de mejores prácticas para evitar, minimizar, mitigar o compensar los impactos de carreteras, de ferrocarriles y de canales sobre la conectividad ecológica. Y estos conversatorios empezamos a organizarlos el año pasado y hasta ahora ya tuvimos 8, este es el noveno, y tienen el objetivo de acercar a los profesionales de la región que trabajan con la ecología de transportes a partir del intercambio de experiencias. Entonces siempre tenemos una presentación de algún profesional ah, que trabaja con el tema y después seguimos con una discusión abierta con todos los participantes. Entonces, Clara, puedes pasar. Hoy tendremos, antes que pase, perdón, puede volver. Hoy tendremos a doctora Clara Grillo presentando su charla Mortalidad de fauna silvestre en carreteras, del muestreo al impacto en las poblaciones. Y Clara es de Portugal y ha participado del grupo de su creación y ella obtuvo su doctorado en biología de la conservación en la Universidad de Lisboa en 2019 y actualmente es investigadora principal en el CBio InBio en Portugal, que es el Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Genéticos de Portugal. Y su investigación se ha centrado en los efectos de las carreteras sobre aves y mamíferos, incluyendo la mortalidad, el comportamiento, la estructura genética y el riesgo de extinción. Entonces, actualmente Clara trabaja en desarrollar herramientas y estrategias para aplicar el conocimiento científico a la mitigación de los impactos de las infraestructuras de transportes sobre la biodiversidad. Entonces, Clara es una investigadora muy importante en la ecología de transportes y ha contribuido muchísimo con el grupo y es un placer tenerla hoy acá en el conversatorio. Y antes de pasar la palabra a Clara, voy a pasar a explicar un poco cómo funciona. Entonces, solicitamos que mientras Clara presenta, mantengan sus micrófonos apagados cuando no estén hablando. Entonces, dejar la presentación y después en el momento de discusión, que hagan su inscripción con la herramienta de la manito que está bajo Reactions para poder hacer la inscripción, para hacer preguntas o comentarios. Y les pedimos que hagan preguntas lo más objetivas posibles, pero también pueden traer comentarios y otras contribuciones, otros aportes, pero también dejar espacio para que otros participen. Y si es posible, te animamos a que utilices el micrófono para hacer las preguntas, pero también pueden escribir en el chat. Puedes pasar uno más. Y también me gustaría divulgar que el grupo está organizando el primer congreso latinoamericano de ecología de carreteras que va a ocurrir en noviembre en Medellín, Colombia. Entonces acá tenemos el code para que puedan buscar acceder al sitio y también estamos poniendo el enlace en el chat para que puedan obtener más información
acerca del Congreso. La llamada para inscripción de sumisión de resúmenes está abierta, entonces les invitamos a participar de nuestro Congreso. Y ahora paso la palabra a Clara para que haga su presentación. Ok, muchas gracias por la invitación. Eu sou de Portugal, então eu vou tentar falar médio português, médio espanhol, pero hace muito tempo que não estou, eu he estado em Espanha por 3 anos, pero hace mucho tiempo, entonces a ver cómo pasa. Pero he puesto la presentación en español para me ayudar com os termos em castelhano. Además, queria dizer que é um prazer estar aqui e podermos hablar de nossas experiências. Eu vou fazer uma apresentação que eu espero que não seja muito larga para desafiar-vos e com conceitos e ideias para depois podermos falar de uma forma bastante informal. Então, quando me invitaram, eu pensei, esta é uma boa oportunidade de falar dos problemas que nós outros temos em um mostreio e como isso é um desafio muito grande para evaluar o impacto das populações. Qual é a minha conexão com a América Latina? É que eu he estado 3 anos também em Brasil e em la Universidade Federal de Lavras, onde he estado a trabalhar com estudantes de doutorado e de mestrado. E sigo tendo estudantes de Brasil e agora de México também para desenvolver trabalho em carreteras. Então, eu tenho uma conexão emocional com a América Latina. He passado muito bem no Brasil e para mim é um prazer estar aqui a falar com vós outros. Eu queria começar com estes números. Há um trabalho de Pablo Medrano, do qual era estudante de doutorado, nesse tempo em que há hecho esse trabalho, em que há hecho uma estimativa na América Latina de 12 milhões de aves que podem morrer todos os anos e 5 milhões de mamíferos. Este trabalho foi feito utilizando taxas de atropello de publicações, que vosotros podeis ver aqui com estes pontos, com estes círculos a negro, e tentamos fazer uma predição com base nas características das espécies, ou seja, o número de espécies era relativamente reduzido para todas as espécies que ocorrem na América Latina, e a ideia era, com base na densidade de carreteras e nas características das espécies, ecologia, dieta, densidade populacional, etc., fazer uma previsão de quando podem estar a morrer. Nós outros não sabemos muito bem se isto está sobreestimado ou está subestimado, e tentamos sempre melhorar este tipo de modelos, e agora mesmo estamos a trabalhar a nível mundial com aves e com mamíferos para ser estimativas melhores e com mais estudos. Esses números que nós outros estamos aqui a ver são impressionantes. Isto tem um impacto socioeconómico. Este é um trabalho de 2010 nos Estados Unidos, em que se estimou 1 a 2 milhões de acidentes por ano, de acordo com acidentes com a vida selvagem, com a fauna, o que leva a 6 a 12 bilhões de dólares. E outro trabalho também mais recente, em São Paulo, só em São Paulo, se estimaram 2.600 acidentes por ano, com 25 milhões de dólares por ano. Ou seja, quando estamos a falar destes custos socioeconómicos, estamos a falar de lesões humanas, mortes, danos importantes em os veículos, interrupções de tráfego, e isto, claro, tende a aumentar. Então estes valores são mais altos, porque isto são trabalhos há mais de 10 anos.
pero también hay un impacto en la conservación. E esse é o objetivo desta apresentação. Nós outros hemos hecho agora uma compilação para fazer outros trabalhos de todos os estudos sistemáticos de atropelamentos de mostreiros em las carreteras a nível mundial. E fui a mirar só para a América Latina, que teremos 1040 espécies com dados observados de atropelhamento e teremos 34 espécies ameaçadas, ou seja, 34 espécies que há dados de atropelho de mostreiros sistemáticos. O que é que nós outros encontramos? Encontramos, só para saber, estas são as espécies de onde há taxas mais elevadas de atropelho, o sapo gigante, lagartixa dos Galápagos. Estas três são do Equador, com valores bastante altos, como 63 indivíduos por quilómetro por ano para o sapo gigante, ou a lagartixa na ordem dos 24 indivíduos por quilómetro por ano, a renita manglar 95 indivíduos por quilómetro por ano, e a zarigueia, não sei se estou a dizer bem, 40 indivíduos por quilómetro por ano. Isto são trabalhos, claro, localizados e que se há hecho estas estimativas. Pero também estas são espécies relativamente abundantes e comuns. Para as espécies ameaçadas, eu fui mirar quais eram algumas espécies e teremos valores muito mais baixos, como podem mirar esta culebra corredora de Peters, que tem 0,0039 indivíduos por quilómetro por ano, ou o cacique candela, 0,15 indivíduos por quilómetro por ano, ou tapete 0,12, ou nutria gigante 0,001. Isto para chamar a atenção que teremos espécies que são ameaçadas, têm taxas muito baixas. Pero a pergunta é, para estas espécies que são comuns, têm taxas muito altas, será que há um impacto em las populações? E para estas espécies que já estão ameaçadas por outras ameaças, esta baixa taxa de mortalidade pode ter um impacto em las espécies? É isso que intentamos responder. Eu fui ver que espécies se sabe que há um impacto mais em las populações, ou que estão particularmente vulneráveis, expostas às carreteras, e temos um que é o osso hormigueiro gigante, que há um trabalho do Fernando Ascensão e do Arnaud Desbier que diz que a alta mortalidade pode ter um impacto em cerca de 20% da população que é morta em las carreteras. Então, a taxa de sobrevivência cerca das carreteras é na ordem entre os 70% e 80%, porque há 20% que não sobrevivem cerca das carreteras. Esta é uma espécie que está há muitos trabalhos sobre esta espécie e o impacto desta mortalidade. Um outro trabalho que nós outros hemos hecho a nível mundial, identificamos duas espécies que poderiam estar com um risco de atropelho em zonas onde foi mostreada, o caso do lobo-guará e do leopardo tigrinos, e na zona onde foi mostreada, podem ir mirar este trabalho hecho, em que analisamos a viabilidade das populações com as taxas observadas de atropelhos, que dava 34% de risco de extinção para os próximos 50 anos. E no leopardo tigrinos dava-nos um rango de entre 13% e 100%, porque teníamos densidades populacionais altas ou baixas, consoante a densidade populacional, há uma diferença de risco de extinção. Há outro trabalho que a nível mundial sobre os predadores carnívoros, sobretudo creio, em que chama a atenção de 4 espécies da América Latina que também estão particularmente expostas
às carreteiras, que é o lobo-guará, como já está, como exemplificámos no outro trabalho, o puma, o bobcat, eu não sei como se diz em castelhano, o lynx rufus e o ocelote. São espécies que eles evaluaram como espécies que podem ser particularmente expostas às carreteiras. Então, o que eu queria desafiar-vos a vós outros é pensar a complexidade de mostrar as carreteiras e depois ter alguns dados e saber como evaluar esses dados para o impacto em las populações. Quando temos uma carretera em que há um segmento da carretera que tem 100 atropellos de uma espécie e outra com 25, eu creio que em geral a tendência é crer que de onde há mais impacto em las populações e que necessita de medidas de mitigação é o segmento que tem 100 atropellos. Pero isso é mais complexo, porque se nós outros soubermos antemano que a espécie tem 1000 indivíduos, estamos a falar de 10% da população que está a desaparecer. Se neste outro segmento de 25 indivíduos, isto é, claro, um exemplo, se a população tem 50 indivíduos, então a proporção é de 50%. Ou seja, só com estes dados nós outros podemos chegar à conclusão que o impacto é maior para o segmento de onde há 25 atropellos. E quedaríamos com 900 indivíduos nos 100 no segmento da população de 1000 indivíduos com estes atropellos e 25 indivíduos, ou seja, metade desta espécie que ha tenido 25 atropellos. Pero podemos añadir mais complexidade. Se a taxa de crescimento da população for distinta, por exemplo, nesta espécie de 1000 indivíduos, temos uma taxa de 1%, e a outra espécie tem uma taxa de 100%, então o impacto em esta espécie é zero, porque vamos a quedar no final com 50%. Quando estou a falar de taxa de crescimento é o número de crias, a frequência que têm as crias, quantas crias têm, qual é a frequência, qual é a maturidade sexual, quando é a primeira vez que têm maturidade, quando têm nascimentos, ou seja, tudo isso ajuda a evaluar o crescimento da população. Ou seja, com esta informação, o impacto seria mais grande na espécie A. Pero podemos añadir mais complexidade, que é a taxa de migração. Ou seja, se tivermos uma população vicina, que tem, por exemplo, a vicina da espécie A, com 3000 indivíduos, há tendência de indivíduos chegar à zona de onde está a espécie A e podemos aqui fazer um cálculo de, por exemplo, 10% de indivíduos que vêm para esta zona da espécie A. Para outra espécie, podemos ter uma população que é mais pequena, ou seja, indivíduos desta população de 50 vão sair e podem ir mais para a população de 30. Isto estou a falar de uma forma bastante simplista. Ou seja, teríamos uma migração negativa, porque há indivíduos que estão a sair. Aí teríamos que um valor em que chegávamos aos 1000 indivíduos, porque vêm indivíduos de outra população, e no outro teríamos uma descida de indivíduos porque estão a sair indivíduos. No final, temos 1000, ou seja, os 100 atropelamentos que há não têm qualquer impacto em la população e neste terem algum impacto em la população, ao redor de quedar 50 indivíduos, quedam 45. Isto é para chamar a atenção a vós outros que, quando estamos a ser um mostreio, teremos que pensar qual é o impacto na população. Esse é que nos dá a informação necessária
para decidir se é necessário medidas de mitigação, quais as medidas de mitigação, porque estamos a falar de espécie para espécie, que tem características bastante distintas e mitigações que têm que estar adequadas para essa espécie. Ou seja, o número, a mensagem que quero passar é: o número de atropellos não é suficiente para ter uma ideia do impacto em las populações. Temos que ter muita mais informação. O que é que pode ser importante quando temos estes números, só estes números? É para a segurança vial, ou seja, podem ser indivíduos de grandes dimensões ou pequenas dimensões que podem provocar um acidente, e aí estamos a falar de outra coisa. Não estamos a falar da conservação, mas estamos a falar da segurança vial, que pode haver acidentes com espécies, indivíduos de pequeno tamanho ou de grande tamanho. Mas estamos agora só a falar de conservação. Então, quais são os principais desafios para avaliar o impacto das populações? Primeiro, os métodos não estão standardizados. Não há protocolos comuns que podemos fazer uma síntese de dados, uma comparação de dados entre carreteras. A mortalidade em geral está subestimada, porque há muitos atropelos que não são detectados ou que não se registram. Não há dados de populações para se conhecer o tamanho, a estrutura da população, quais são as tendências da população. Esse é um dos grandes problemas. Outro é falta de monitoreio a largo prazo. Isto porque não está standardizado, há monitoreios de 3 meses, 6 meses, o ideal era a partir de um ano para ter lá o ciclo completo de vida, pelo menos para muitas espécies. Outra coisa é a falta de incorporar outras ameaças, porque em muitas espécies não é só o atropelo uma ameaça, o atropello é uma ameaça mais. Então, temos que incorporar também as outras ameaças para entender qual é a importância do atropello para o impacto em la população. E se, quizá, baixo taxa de atropello pode, además de todas as outras ameaças, pode ser o ponto onde vai aumentar, por exemplo, o risco de extinção local. Um outro problema, e que isto é particularmente importante de falar, é que nós outros focamos muitas vezes em só uma carretera. E os estudos quedam não terem a variabilidade na região que é onde a população ocorre. Também há que ter em conta que a mortalidade pode ser seletiva, ou seja, pode haver uma desproporção de atropelos em termos de idade e também de sexo. E isso pode ter impacto em las populações, na dinâmica das populações. Quais são as soluções para melhorar? Bem, necessitamos de protocolos standardizados, ou seja, seguir sempre de uma forma para podermos comparar entre regiões, entre carreteras, entre espécies também. Necessitamos, e há algum esforço de haver métodos de correção. Uma coisa interessante é que agora eu estou em contacto mais com a mortalidade em outras infraestruturas, como as linhas elétricas e os parques eólicos, e como são mostrei-os mais recentes, há uma preocupação de evaluar a correção, evaluar quais são os parâmetros para a correção da mortalidade no sítio de onde estão a ser o mostreio. Nós outros, quando digo nós outros, é a gente que trabalha em carreteras começou antes e não havia tanto essa preocupação, agora há muito mais, e essas infraestruturas novas estão a ter em conta esse tipo de correção in situ. Isso é bastante importante, que é uma coisa que devíamos também fazer, porque cada sítio
cada zona tem as suas especificidades, pode ter predadores que podem ir rapidamente comer cadáveres que estão mortos, ou que pode haver mais tráfego. Há muitos parâmetros que vão influenciar o desaparecimento ou a não detecção dos cadáveres. Outra coisa importante é a estimação de parâmetros demográficos. Há base de dados globais, cada vez mais, e isso ajuda bastante a ser um ranking de quais são as espécies mais vulneráveis e as menos vulneráveis. Para analisar a nível regional, é necessário salirmos de la carretera e pensar, entender como é a população e que impacto é que isso pode ter. Ou seja, temos que saber a densidade populacional, taxas de sobrevivência, reprodução, a estrutura populacional para evaluar o impacto real. E isso é bastante difícil, é a única forma de ter uma informação mais realista. Outra coisa é não focarmos só, portanto, monitorar uma região. Porquê? Porque a população ocorre em uma região, há carreteras de mais tráfego, carreteras secundárias, ou seja, o que interessa é entender toda a região e qual é a mortalidade em la região e não só na carretera, porque o problema é que depois vamos predizer para todas as outras carreteras e quiçá as outras carreteras não têm tanto impacto porque têm características distintas e estão integradas em paisagem distintas. Ou seja, o ideal para ser um bom monitoreio é ser em uma região com todos os tipos de carreteras e usos do solo para entender o impacto em las populações. Outro facto é entender que outras fontes de mortalidade podem estar a ocorrer, caça ilegal, envenenamento, outras atividades humanas que podem añadir à mortalidade de atropelhamento e ter um impacto mais forte. E também entender se a mortalidade é aleatória ou há uma diferença entre a idade e o sexo, por exemplo, o tamanho, porque isso tem impacto na dinâmica das populações e há vários estudos que indicam que há algumas espécies há uma tendência para um determinado sexo, isso tem implicações para a dispersão, para a reprodução e para o mantenimento das populações. E agora queria-vos falar de um projeto em que é só focado em mortalidade, em que tentamos contestar algumas destas perguntas e uma delas do impacto nas populações. Ou seja, o RISC é uma iniciativa internacional em que tentamos converter os dados de mortalidade, e são dados de mortalidade não só de transporte, mas também de energia, parques eólicos e linhas elétricas, para converter em decisões mais favoráveis para a biodiversidade. Qual é o objetivo? O objetivo é desenvolver uma plataforma de dados abertos onde incluam dados que todos podem aceder, que estão standardizados e estão publicados no GBIF, no Global Biodiversity Information Facility, que é uma mega plataforma de todos os dados de ocorrência de biodiversidade. Esta plataforma é só para a mortalidade em infraestruturas. Mas teremos essa conexão com o GBIF, ou seja, o que é publicado no RISC é publicado no GBIF. Outro que estamos fazendo como objetivo do RISC é desenvolver ferramentas analíticas para predizer melhor e para evaluar o impacto nas populações. Outra é também nós outros desenvolvermos análises de predição e de impacto nas populações. Agora mesmo estamos a trabalhar a nível global, mas também estamos a suportar equipos em vários sítios no mundo, em termos de análises, para poderem depois quedar mais independentes e poderem ser as suas análises de uma forma mais correta, e nós outros tentamos apoiar da forma possível. O que tentamos fazer é que podemos criar com estas análises mapas de sensibilidade, zonas
onde podemos identificar zonas onde há mais risco de desaparecimento de espécies do que outras. O objetivo é sempre criar mapas de risco, mapas de sensibilidade para ajudar na planificação de infraestruturas amigáveis da biodiversidade. Nós somos uma rede global de centros de investigação, de operadores de infraestruturas, de ONGs, de organismos públicos, e estamos aqui em várias zonas do mundo, e teremos o apoio do grupo da América Latina, o LACTWG, e nós outros somos uma equipa de 16, pero somos 3 a 100% com distintos expertise. E, además, teremos já mais de 400 contribuidores de dados. Ou seja, nós outros já conseguimos, com 400 colaboradores, publicar uma base de dados de atropelamentos que está aqui no APA e que tem muita contribuição da América Latina. Estamos a seguir, esta foi uma publicação, mas seguimos padronizando e standardizando os dados de colaboradores que querem añadir mais informação, e estamos a añadir no nosso website, que vocês podem, neste QR Code, podem chegar ao website, que tem os dados e que podem sacar e ver de onde podem sacar essa informação. E isto tem mais de 50 países, e seguimos trabalhando. Estamos a trabalhar também com outras infraestruturas de parques eólicos, de linhas elétricas e de trem. E estamos quase a publicar esses dados de todos os que contribuíram, e depois seguindo, aumentando essas bases de dados. Uma ferramenta analítica que estamos quase a publicar, que depois vai quedar em acesso aberto, é esta Mortality Risk, que é para estimar o impacto das infraestruturas, da mortalidade de infraestruturas nas populações. É uma ferramenta amigável, portanto fácil de utilizar, e que necessita de 3 informações: os dados demográficos da espécie, as infraestruturas, a densidade, que há muita informação a nível global, e também a distribuição das espécies. O que nós outros, com esta ferramenta, podemos fazer um modelo espacialmente explícito, ou seja, podemos utilizar, por exemplo, a América Latina toda ou um país com uma grelha de celdas, e podemos evaluar para cada celda qual é o risco de extinção local, com base na densidade de infraestruturas. No espacialmente implícito, podemos só uma zona mais pequena, em que podemos evaluar qual é o risco e qual é a percentagem dela à população que começa a aumentar o risco. Isso é uma ferramenta bastante importante, porque quando sabemos qual é a percentagem dela à população, podemos comparar com esse modelo qual é, a partir do momento em que, qual é a percentagem dela à população que há risco de atropelo, e podemos ver se está cerca desse limiar ou se está lerro. E aí, se está cerca, há que adotar medidas de mitigação, ou mesmo de compensação, para prevenir chegar a esse ponto. Todo este modelo é de simulações estocásticas, não vou entrar aqui em detalhe, e os outputs é entender qual é a tendência populacional ao largo do ano, se há risco de extinção, e os mapas de sensibilidade, e este que eu vos he dito, que é qual é a proporção da população que é morta e a probabilidade de extinção. Nós estamos agora mesmo a trabalhar, e eu gostaria de compartilhar com vosotros o que nós hemos feito, é a análise de todos os trabalhos que nós compilamos de mamíferos a nível global, qual é o impacto
dessas tarras observadas nessas espécies para entender quais são as espécies que são mais vulneráveis e que agora mesmo têm essas taxas de mortalidade e quais são essas, se há essas taxas de mortalidade indicam riesgo de extinção ou não. Então, como pensámos, uma búsqueda sistemática entre 2010 e 2024 de todos os trabalhos sistemáticos para podermos fazer uma estimativa da taxa de mortalidade. Os critérios de inclusão, como não há protocolos standardizados, intentamos incluir o máximo de estudos. Então, definimos como mínimo uma carretera de 2 quilómetros, um mostreio de mais de 6 meses e um intervalo entre mostreios de 15 dias para podermos fazer lá a correção, e todos os indivíduos com mais de 50 quilos que não eram dados sistemáticos e eram oportunísticos também eram incluídos, porque imaginamos que são espécies que são fáceis de detectar e que estão em trabalhos que não são tão sistematizados ou que não incluem, que não estão dentro destes critérios. Nós incluímos também esses dados. Para o cálculo é o número de indivíduos por quilómetro de cada mostreio por todo o período de mostreio para termos uma tarra igual, número de indivíduos por quilómetro por ano. E utilizámos um fator de correção da Santos et al. 2011 porque era o que era mais fácil de utilizar, em que tinha, de acordo com o intervalo de mostreios e os diferentes tipos de grupos de mamíferos, poder añadir uma correção em termos para a taxa de atropelho. Depois, passamos para as características da espécie e dos parâmetros demográficos. Os principais fontes de dados, portanto, nós outras necessitávamos de o tamanho da população, ou seja, utilizar a densidade populacional, a idade da primeira reprodução, o intervalo de nascimentos, a longevidade máxima e o tamanho a longevidade, sim, e os territórios, muita desta informação está numa base de dados global que é o Pantheria. Pero também fomos a outros, que é o Amniot, o Age, o Animal Biodiversity Web, onde podemos sacar mais informação. Na densidade populacional, há uma base de dados de Santini de 2022 para os mamíferos. Quando terminamos de buscar esta informação nas grandes bases de dados globais, porque não há informação local, e tentámos ver nos artigos científicos qual era a taxa de sobrevivência, que esse é o mais difícil e não há em dados globais, e outros parâmetros demográficos que não havia informação, e tentámos ver nos artigos científicos. E quando não havia essa informação, e tentámos ver pelo promédio de uma espécie com género da família, e quando no final disso tudo ainda teníamos huecos, hicimos a imputação por la filogenia, ou seja, pela árvore filogenética, por aproximação das espécies, ou seja, umas espécies teníamos a informação, para outras que eram muito parecidas não teríamos, então pela árvore filogenética hicimos esta imputação para quedarmos com a informação para todas as espécies. Standardizamos os dados em termos de nomes, que é um problema. Os nomes estão sempre ou mal escritos, ou porque se atualizou e a espécie já não é essa, então esse é um trabalho que teremos que fazer para standardizar esses nomes. E depois, em termos de distribuição da rede vial, a distribuição das espécies, fomos à IUCN, que tem as espécies, que tem, claro, erros para o que há para todas as espécies mundiais, e utilizamos uma grelha especial de 50 por 50 quilómetros para todo o mundo. A rede vial foi a rede que está mais disponível, que é um artigo do Major 2021, que está para todo o mundo.
Estamos a utilizar, porque isto tarda muito, e estamos seguindo a testar as espécies, a ver se há problemas com os parâmetros demográficos, se sai ali algo raro. Então, testamos para todas as espécies, eu estou a falar de 400 espécies com dados de atropelho, e estamos a utilizar já este Mortality Risk, esta ferramenta que estamos a desenvolver e que vamos a publicar, eu creio que a publicar, não, a submeter para publicação nos próximos dias. Então, o que temos é que é necessário a taxa de atropelamento, os parâmetros demográficos, a distribuição das espécies a 50 por 50 km e a densidade de carreteiras. E aí, com os modelos, teremos, então, o risco de atropelho para cada celda e podemos saber qual é a percentagem da população que impeça, a partir do qual impeça o risco de extinção. Vamos a ser vários cenários. O caso ótimo é quando a taxa é baixa e a densidade populacional é alta. Isto são dados que temos, alguns dados em que temos a densidade populacional mínima ou máxima, e como teremos vários dados da mesma espécie, vamos utilizar a taxa mais baixa e a taxa mais alta. O promédio é o promédio de ambos, e o caso pessimista é quando teremos a taxa mais alta e a densidade populacional mais baixa. Isto são simulações em que hacemos várias simulações para um horizonte de, agora estamos a ser, por exemplo, pode ser 100 anos, eu creio que estamos a ser para 50 anos. E há aqui vários outputs. É um mapa, que é isso que nos interessa, é um ranking, quais são as espécies que têm mais vulnerabilidade aos atropelamentos, e isso vai-nos poder chamar a atenção para determinadas espécies. Com estas taxas de atropelho pode haver aqui um risco. Este é um caso, um exemplo que nós outros hemos hecho na Índia com o leopardo. Aqui tenéis os dados que eram necessários, aqui está em inglês, perdona, pela informação em inglês, pero está aqui as várias características, a densidade populacional, a madureza sexual, entre os nascimentos, o intervalo, o máximo de crias, a taxa de sobrevivência, a longevidade e a dispersão. Há aqui uma coisa que eu creio que não a lei é que no nosso modelo os indivíduos podem ir de celda para celda, ou seja, aleatoriamente, a uma distância máxima de dispersão que encontramos na bibliografia. Isto é a densidade vial na Índia. Esta é a distribuição da espécie, bastante fragmentada, e só para vós outros verem o output, a salida do modelo é para 2030, 2050 e 2080, nós conseguimos ver a evolução da distribuição das espécies, ou seja, a sobrevivência é azul, o problema é amarillo, da extinção local. E aqui, por exemplo, a 2030 se imagina que há uma condição de distribuição de 4%, 2050 46% e outra mais alta com esta taxa de atropelho e com esta proporção da população atropelhada. Isto é uma ferramenta bastante importante para a planificação, não só para uma espécie, para quando queremos entender para todas as espécies que ocorrem numa determinada região ou um país, entender quais são as mais complicadas, e quando sabemos que há atropelhos, aí tentar ver a nível local e tentar validar depois, claro, estes modelos e tentar perceber com variáveis mais locais de parâmetros demográficos para entender se estes outputs, estas saídas do modelo são realistas ou não. Pero é um primeiro abordagem para chamar a atenção de que zonas podem ser mais problemáticas e espécies são mais vulneráveis. Para finalizar, eu queria dizer que, claro que nós outros, quando estamos a fazer este tipo de trabalho, há várias suposições, que a densidade populacional é sempre constante, porque é o que encontramos na bibliografia, que a espécie não se vai expandir mais allá da sua área de distribuição atual, utilizamos a distribuição atual, e que todas as carreteiras, que esse é um problema, contribuem por igual à mortalidade. Ou seja, quando teremos estas estimativas de taxas de atropelho, assumimos que todas as carreteiras que estão pavimentadas
terem este tipo de taxa de atropello. Há muitas limitações, algumas já falei da parte do muestreo, não temos parâmetros demográficos e as taxas de atropello não cambiam entre carreteras em la região. Quais são as vantagens? Há aqui uma dinâmica de fuente-sumideiro, porque podemos ter várias células e algumas terem menos carreteiras, então podem ser fuente, mais carreteiras, um sumideiro. Podemos utilizar este tipo de ferramenta com múltiplas espécies e que, pronto, o mais importante é ter um mapa de risco e entender quais são as zonas de utilização. Clara, no te escuchamos, no te escuchamos, no sé qué pasó con el micrófono. Não? Ahora sí, sí, volvió. Ah, sim? Ah, ok. Sí, sí. Graças. Ok. Só para deixar como mensagem final, a análise de mortalidade não deve ser em termos de impacto, em termos de conservação, claro, do ponto de vista da conservação, não só uma quantificação e localização e identificar hotspots, há que entender o impacto das populações e os mostreios, há aqui muito para melhorar nos mostreios, pero se devia fazer um esforço para ser regional, para terem uma ideia do impacto a nível da população, portanto tem que ser regional e, además da mortalidade, devemos também tentar identificar parâmetros demográficos das populações para nos ajudar a entender qual é o impacto da população. E só desta forma é que conseguimos entender qual é o impacto da mortalidade nas carreteiras nas espécies, entender quais são as espécies mais vulneráveis. E estamos, o trabalho anterior, quando trabalhamos com todas as espécies de mamíferos e tentámos selecionar algumas populações, e encontramos espécies com muito baixas taxas de atropello, como o lobo-guará e o leopardo tigrinos, que têm baixas taxas de atropello, mas pode ter um impacto grande porque a densidade populacional é baixa. Queria agradecer por vosso tempo, eu tenho aqui o meu contacto, nós outros queremos estamos sempre disponíveis para poder apoiar nas análises, falar de algumas ideias para trabalho. Eu hago parte de um grupo de investigação que é Infrastructure Ecology, que además de las carreteras têm lá as outras infraestruturas. Podem mirar, porque teremos alguns links com as bases de dados das espécies, etc., que nos ajudam a analisar a informação e podem também fazer aqui uma cópia do QR Code para o risco e se querem, se interessarem em colaborar connosco também e aqui vos deixo com esta apresentação e estou bastante disponível para podermos conversar um pouco e saber um pouco de vós outros, que perguntas têm, porque eu tenho muitas perguntas também, para podermos falar aqui quais são os desafios, o que é que podemos melhorar e quais são as limitações que todos teremos. Muitas graças. E agora vou naquilo aí. Muchas gracias, Clara, por tu presentación. Fue excelente. Entonces ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas y aportes de los asistentes, ah, de todos que están aquí participando. Pueden poner las preguntas en el chat o pueden inscribirse con la manita ahí en React, en el corazón. Y con eso pasamos las preguntas a las personas y para escuchar a ustedes, ah, por favor, ah, es muy importante ese momento de discusión. El objetivo del conversatorio es exactamente escuchar a las personas y tener una discusión provechosa. Yo voy a empezar con una pregunta que tengo mientras las personas, si
se organizan y ponen sus preguntas ahí o inscríbense para hablar. Clara, entonces te agradezco por la presentación. Fue una visión general muy importante de la importancia de los datos y también para mirar más allá de los datos. Entonces, no solamente mirar al número de registros, por ejemplo, de una especie, pero sí mirar hacer las modelaciones y buscar comprender mejor el impacto en la población. Entonces, ir más allá de los registros individuales. Y una pregunta que tengo es en relación la plataforma y todas esas modelaciones que has presentado. ¿Cuánto de eso todavía está siendo desarrollado y cuánto ya está disponible que ya podemos utilizar ahora, por ejemplo? Hum. Graças. Porque sé antes que empiece, porque sé que tiene ahí una visión muy a largo plazo de todas las posibilidades de los datos. Entonces, para que podamos entender en qué ya podemos hacer ahora y qué está Ahora mesmo. É más para el assim, futuro. graças por esta pergunta, porque eu creio que é bastante importante. É assim, nós outros estamos a desarrollar os nossos análises, pero também no Risky, e se forem ao website, nós outros estamos a compartilhar todos os mapas de sensibilidade que estão publicados e em aberto, em sinal aberto. E isso é uma coisa bastante importante porque o nosso esforço não é a iniciativa é completamente aberta, então se forem ao risco vão ver a literatura que estamos a tentar pôr o máximo de literatura de mortalidade, os mapas de sensibilidade para as diferentes infraestruturas. Agora, nós outros mesmo, solo para a parte de transportes, estamos a trabalhar com diferentes equipas, porque teríamos esta base de dados que é global para anfíbios, reptiles, aves e mamíferos entre 2000 e 2024. Standardizamos esta informação e agora estamos a trabalhar. Um estudante de mestrado está a trabalhar com a predição do risco de atropelo em reptiles. Eu creio que ele quer hacer também em anfíbios, mas não sei se há tempo. Há uma equipa que é com o Frederico Morelli, que é uma estudante de doutorado que está a trabalhar o risco de atropelo com as características das espécies para aves. Pablo Mendrano está a trabalhar com o risco de atropelo com base nas características das espécies para os mamíferos a nível global e eu espero ter alguma informação até o final do ano, pero eles querem publicar, então só depois da publicação é que vai quedar mais aberto. Pero espero ter alguma informação preliminar. Em termos de impacto das populações, estamos agora mesmo a trabalhar, desenvolvemos esta ferramenta, testamos e agora estamos a começar a correr os modelos de forma a que podemos ter para as 400 espécies, que tarda um pouco e é o Tomé que está, além mais de outras coisas, está sendo. Eu espero ter já resultados, vamos apresentar alguma coisa já no IENA, no Congresso Europeu, pero esses são os principais, em termos de transporte, estamos a trabalhar com várias equipas para ter o máximo de informação a nível global. Também estamos a trabalhar com o Fernando Pinto para a Mata Atlântica de carnívoros, e ajudar também outras equipas em termos de mais local de população. Ou seja, estamos a tentar apoiar diferentes equipas e tentar ter essa informação o mais rápido possível. Pero quando há informação nova de publicações, estamos a pôr tudo no website. Sim. Gracias, Clara. Antes de pasar a la próxima pregunta, me gustaría llamar la atención para la importancia de compartir públicamente y que eso ustedes están haciendo y eso es muy importante para que podamos avanzar
en la ciencia, en la investigación y compartir los datos y hacerlos disponibles libremente en plataformas. Entonces, que esa es la iniciativa que están haciendo y eso es una iniciativa muy importante. Ah, Solo para seguir con esa pregunta que en relación a los modelos, si alguien, por ejemplo, que no es parte del proyecto actualmente, quiere hacer un análisis con los datos, quiere hacer una modelación, ¿eso es posible ahora? ¿Cuál sería el paso? Y ahí después pasamos a É la próxima assim, pregunta. como o modelo, a ferramenta já está lista, vamos submeter para publicação. Mas se alguém quer, por exemplo, o Fernando Pinto já está a correr esse modelo para a Mata Atlântica. Podem nos contactar e nós outros teríamos todo o gosto de compartilhar esse modelo para poderem empezar já as análises. Sim, não é problema nenhum. Sim. Perfecto. Entonces eso me gustaría hacer esa pregunta para las personas que están aquí. Si alguien tiene interés en colaboraciones, puede contactar a Clara. Tenemos una pregunta de Laura Andrea Córdoba Parrado, que pregunta, su pregunta es, con la plataforma Risque, ¿están vinculadas organizaciones de parques nacionales de varios países? Y tiene dos preguntas. Y la otra es, para los análisis, ¿se podrían ingresar número de vehículos que transitan por la vía a analizar? Entonces son dos Perdona, preguntas. para a segunda pergunta é o número de veículos para analisar Sí, para a predição, para a sí, en predição las do. análisis de modelación que has presentado, sí se podría ingresar un parámetro de número de vehículos que transitan por la Ok, vía. muitas graças. É assim, nós outros temos hecho um esforço para invitar todos o que queiram ser colaboradores e parceiros no nosso projeto. Então, o LEC de WG ha hecho um esforço também para disseminar o projeto RISCI. E isto é voluntário. Quem queira pode nos contactar por isso estou a falar de parques nacionais. Não teremos nada e me encantaria ter a parte da administração pública também involucrada. Temos algumas aqui da Europa. De hecho, é só quererem ser nossos parceiros e nós outros estamos completamente disponíveis para serem colaboradores também do nosso Risky. Em relação ao número de tráfego, isso é uma pergunta bastante interessante, pero não incluímos o tráfego porque isso dava muita complexidade. Intentamos fazer uma coisa mais sencilla, que é a partir do momento em que teremos taxas de atropelho, essas taxas de atropelho estão associadas a um determinado nível de tráfego e está implícito para uma determinada carretera que há aquela taxa de atropelho, pero por a hora não conseguimos fazer uma relação e a relação não é linear entre o volume de tráfego e as taxas de atropelho. Há vários trabalhos que não coincidem. Há uns que dizem quanto mais tráfego, mais atropelhos, outros dizem que com pouco tráfego há muitos atropelhos porque as espécies não têm a percepção do risco, depende dos grupos. Então não é fácil incorporar uma variável que não é linear. E de hecho está de uma forma mais sencilla, não teremos esse parâmetro. Claro que seria bastante interessante, pero teremos que aclarar qual é o papel para cada espécie do volume de tráfego e depende também da paisagem, etc. É bastante mais complexo. Graças Genial, pela pergunta. gracias. Gracias, Clara. Voy a pasar la palabra a Diego Varela. Hola Clara, muy linda tu Olá, Daniel. presentación. Y Tiago. mi pregunta es, todos los modelos que vos has planteado se basan en datos de tasas de captura de monitoreo sistemático. ¿Qué tipo de modelado se podría hacer en los casos que tenemos bases de datos provenientes de ciencia ciudadana, que son datos no sistemáticos? Si hay algún tipo de enfoque metodológico para trabajar con esos datos.
Sim, o problema, e graças Diego por la pergunta, o problema dos dados oportunísticos é que têm essa limitação, porque nós outros necessitamos de comparar, teremos que ter uma taxa. O que os dados da ciência cidadã é localização. O que nos pode ser é, se nós outros temos alguns dados de taxas de atropelho, podemos ver de onde há mais atropelhos em uma determinada zona e saber, pero com os dados oportunísticos não temos uma taxa. Se há alguma forma, por exemplo, há um projeto em Espanha em que estão a utilizar a ciência cidadã de uma forma sistemática, ou seja, têm um conjunto de voluntários que vão às carreteras e que hacen um mostreio sistemático, pero é cidadã, porque são cidadãos. E eu creio que essa é a direção que deve ser a ciência cidadã, que é não só oportunísticos, eu cheguei e vi, pero tentar criar, desenvolver uma rede de cidadãos que vão mostreando de forma sistemática, porque essa informação é que é a informação que vai ser possível utilizar para evaluar qual é o impacto, porque necessitamos de uma medida, um dado ou vários dados que não sabemos qual é o esforço de mostreio, não nos dá informação de qual é o impacto que pode ter em la população. Ou seja, os oportunísticos podem ser interessantes para predecir o risco de atropelho, pero não nos dá a informação do impacto em las populações. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Clara y Diego. Paso la palabra a Guillermo. Oi, Clara, hola a todos. Tú colocaste ahí que en tus modelos incorporan la información de la malla viaria y informaciones del paisaje. Mi duda es si al momento de colocar informaciones de la malla viaria se consideran también medidas mitigadoras de atropellamiento en esa malla viaria. Y en el caso, por ejemplo, del paisaje, la presencia de corredores que también al final pueden ser elementos de mitigación de tanto de atropellamiento como de isolamiento de poblaciones. Básicamente eso. Ok, assim, em relação, graças a Guilherme, o que é possível ser com estes modelos é, se nós outros soubermos qual é o impacto dela à mitigação, imagina que nós outros temos um resultado, qual é o risco de extinção de uma população e podemos simular, ok, se conseguirmos reduzir em 50% o que vai ocorrer em termos de mortalidade. Temos é que saber qual é a eficácia dela à mitigação. Qual é a eficácia dela à mitigação? É reduzir 50%, é 20%, e isso podemos modelar, porque podemos barrar o nível de mortalidade. Pero é necessário saber essa informação. Ou seja, podemos, por exemplo, a ser uma proposta é, nós outros temos um determinado risco de extinção e se implementarmos uma overpass, uma passagem superior que sabemos que vai reduzir em 80%, podemos dizer que vai reduzir, quanto é que vai reduzir o risco de extinção. Ou seja, é um pouco mais, temos que ter a informação da mitigação e podemos incorporar no modelo quanto vai diminuir em termos de percentagem da população atropelada. Ou seja, podemos fazer simulações com quanto pode reduzir e isso vai nos ajudar a planificar também. ¿Esos datos pueden ser incorporados en los modelos que ustedes ya están trabajando para colocar al podemos público? Barrar, se nós outros sabemos quanto vai reduzir, podemos, ao invés de pôr 10% da população é atropelada, podemos pôr 5%, 50% de redução. É assim. Não de uma forma tão crua, pero podemos reduzindo a proporção com a mitigação, podemos ver qual é o impacto que tem em la população. Ok. Gracias, Guilherme. Gracias, Memo, por la pregunta. Voy a pasar la palabra a Talita.
Hola, gracias Clara por tu presentación. Me gustaría saber si, por ejemplo, si yo quiero compartir mis datos con el proyecto, ¿qué nivel de detalles necesito tener? ¿Cómo se tiene una forma general de enviar estas cosas? Sim, graças a Deus, é uma pergunta importante, Tálida. É assim, nós outros temos como um formato de tabla ou planilha, em general é o nome de la espécie, la fecha, las coordenadas. Isso é o mínimo de los mínimos. As coordenadas, latitude, longitude, portanto, estamos a falar podemos falar de os oportunísticos e os sistemáticos para o RISC. O projeto RISC é todo o tipo de dados. Para ser este tipo de trabalho de impacto das populações, é interessante, se são dados sistemáticos, o período de muestreio, qual foi a frequência que se ha hecho de muestreio e qual é a longitude da carretera para qualquer um poder ser a estimativa da taxa de atropelho. Nós outros, se alguém quer compartilhar, pode. Eu estou a ver a Thalita congelada, não sei se. No, Não sei se era eu ou se era a Thalita. te escuchamos, Clara, te escuchamos. Ok, graças. O que eu estava a dizer era que se alguém quer compartilhar, nos podem contactar e nós outros enviamos a tabla e nós outros podemos fazer lá a padronização e standardização dos dados para depois quedar em acesso aberto. Perfecto, gracias. Graças, Thalita. Gracias. Tenemos una pregunta de Daniel Alvarado, que te felicita, Clara, y pregunta es si ya existe un protocolo estandarizado de base de toma de datos, kilómetros monitoreados mínimos, tiempo mínimo, etcétera, o cuál es el que recomiendas. Essa é uma pergunta difícil. Não, com base nas análises que hemos hecho, estamos, não um protocolo, mas estamos a preparar artículo em que dizemos qual é o tipo de variáveis que devemos registrar quando estamos a fazer um trabalho sistemático. Em termos de protocolos, eu não tenho, eu creio que há vários países que têm protocolos de monitorização. O ideal é ser o mais largo possível e abranger mais, ou seja, no mínimo um ano seria o ideal para incluir toda parte do ciclo de vida da grande maioria das espécies. Em termos para o impacto das populações, têm que ser regiões e deveriam ser com uma longitude grande, pelo menos que incluam uma população da espécie que estamos a evaluar. Eu não tenho uma resposta para isso, eu creio que deveria ser só um workshop para todos os expertos compartilhem os seus desafios, porque há desafios distintos entre áreas mais tropicais e áreas mais temperadas, com o desaparecimento dos cadáveres, ou seja, isso é muito mais complexo, pero o ideal era fazer trabalhos sistemáticos já é muito bueno. E em regiões, para não ser só uma carretera, seria a situação ideal, é a minha sugerência por agora. Perfecto, y ahora tenemos entonces una sugerencia de otro tema para un conversatorio o una otra discusión en el futuro. Podemos hacer una reunión del grupo, una reunión abierta también hablando de los protocolos, de una buena idea para avanzar en el tema. Yo tengo otra pregunta que sería en relación a los datos que ustedes tienen ahora, hasta ese momento, si, cuál es la proporción que son de carreteras y proporción que son de otros tipos de infraestructura, para tener una idea de los aportes.
Y también de los grupos, diferentes grupos taxonómicos. Has Diferentes mencionado los grupos. reptiles, anfibios, entonces, ¿cómo tenemos los vieses en los datos? ¿Cómo Em eso termos está de en la... infraestruturas. Sí, Sim, sim. Não, é completamente distinto. Primeiro porque estas infraestruturas são mais recentes e há uma coisa muito particular que é distinta das carreteras e outras infraestruturas. É que as outras infraestruturas, as monitorizações, os muestreos, são hechos por empresas particulares que não querem compartilhar esses dados. Então é muito mais difícil. Para dar uma ideia, para um ano em que tentámos fazer um esforço encontrar, a ser a base de dados para os parques eólicos, para as linhas elétricas, teremos cerca de 30.000 registros. E, mientras, para as carreteiras teremos mais de 200.000 registros. Porquê? Porque nós outros, em carreteiras, podemos ir a uma carreteira e a ser um mostreio e nada nos vai evitar, e há muito contributo de pesquisadores, investigadores, etc. Nos outros, como são empresas, estamos a tentar convencer essas empresas que eles têm algo a ganhar quando compartem essa informação, que se podem ter resultados mais reais, realistas, de quais são as espécies mais vulneráveis, etc. Ou seja, é uma diferença bastante grande. Os outros 30.000 registros, pero vamos compartilhar essa informação e nos outros é na ordem dos 200, mais de 250.000 registros à hora mesmo. É bastante distinto porque são características distintas em termos de muestreos. Sí. muchas gracias, Clara. Pues es un desafío tener datos de esas diferentes infraestructuras y tener datos con menos, con más completos, pero es increíble la iniciativa que están haciendo de compilar todos esos datos y hacerlos disponibles. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, tenemos ahí un minuto para la última pregunta. No tenemos prisa, si tienen preguntas, participen. Pero si no, vamos a cerrar el conversatorio. Me gustaría agradecer a Clara por su presentación y por disponibilizar toda esa información con nosotros. Yo puse de nuevo en el chat el enlace para el Congreso de Ecología de Carreteras que estamos organizando. Entonces, por favor, participen, envíen sus resúmenes. Va a ser un momento muy importante también para aprendernos, compartir información, aprender unos con los otros. El grupo de trabajo de Latinoamérica y Caribe tiene un boletín bimensual. Entonces también puse el enlace ahí para que puedan suscribirse en el boletín y nuestras redes sociales también, donde compartimos información, noticias de trabajos, publicaciones, eventos. Entonces síganos en las redes sociales. Entonces tenemos ahí una última pregunta de Guillermo. Le paso la palabra. Sí, más bien es una curiosidad, ¿verdad? Que siempre tengo en estos conservatorios de aquí de voces. Yo vivo aquí en el sur de Brasil, ¿verdad? Y yo estoy muy acostumbrado, ya mucho tiempo, con los protocolos de monitoramiento de atropellamiento de aquí de Brasil, y me impresionó desde que vi que sacaron el data paper, que en México, yo soy de México, y yo nomás sigo de lejos lo que pasa en México, hay mucha información. Para mí, lo que yo veo con mis colegas de México, que no son muchos, que la información está como muy dispersa y no tiene protocolos muy estandarizados, pero me impresionó que hay mucha información, o por lo menos lo que parece en el data paper. Y quería preguntar cuál es tu
tu opinión o cómo tú ves cómo está eso en México, por qué hay tanta información o si está tal vez nada más eh, distribuida en el sureste mexicano, ¿cómo? Porque me llamó la atención mucho. Eu creio que os mexicanos são mais simpáticos a contribuir com dados. No existe É esa uma postura. broma, é uma broma. Não sei, assim, isto está bastante dependente das pessoas que têm dados e que queriam compartilhar. E há muita gente de México, há vários de México que hace parte do LectWG e nós outros hemos hecho um esforço para que compartissem e quizá foi isso. Nós outros hemos hecho já só de Brasil. Há um data paper do Brasil que é de 2018, então quizá não houve tanta participação porque já tinham participado antes no Brasil. Este é um esforço a nível mundial agora tenho um estudante de doutorado, que está a trabalhar com dados do México. Espero que vá publicar aí nos próximos tempos. Empezou este ano, então ainda tem há muita informação, pero muito localizada no sul. E a ideia é predizer para o resto do México para tentar perceber quais são as espécies mais vulneráveis. Sí. Voy a pedir una disculpa porque la verdad no escuché nada, casi nada, No porque el escucho. micrófono se apagó y no consigo todavía desligar aquí el Bluetooth. Pero bueno, eso fue problema mío. Não, só resumindo, é porque os mexicanos são mais simpáticos a dar os dados, a hora escuchar. Pero podemos dar por É a respondida parte mais importante. tu pregunta. Disculpa. Pero Puedes, sigues não escuchando? Não. puedes escuchar en la grabación después en... Exato. ¿Todavía estás escuchando, Memo, o no? Eu creio que não. Creo que él no está escuchando. Sí. Bueno, Clara, no sé si tiene alguna palabra final, pero me gustaría agradecerte y también hacer una llamada a las personas para que participen, que colaboren con sus datos con esa base, pero también en otras investigaciones que es así que avanzamos. Y también estoy poniendo en el chat la página, el canal en YouTube del grupo, donde ponemos todas las grabaciones de los conversatorios. Entonces ahí pueden accesar los anteriores y ese vamos a ponerlo ahí también. Y Não, eu só queria. Perdão, sí, diz. luego enviamos divulgación de los próximos. Gracias. Não, Clara. eu queria agradecer esta iniciativa, que eu creio muito boa, esta iniciativa da Lectidologia e que todos deviam colaborar com a Lectidologia, porque está sendo um esforço bastante grande para hablarmos, discutirmos os problemas, limitações, compartilhar os desafios. Eu creio que é extremamente importante e que é bastante promissor este grupo de trabalho e que todos devíamos ajudar a divulgar toda a temática dos transportes, porque há muita coisa por hacer por todo o mundo e na América Latina também, que tem uma pressão mais grande e que há muita informação nova que se pode aproveitar para ser infraestruturas de transporte mais amigáveis do ambiente e queria agradecer o esforço do LectWG. Muchas gracias a usted y a todos que están aquí, que hacen esa discusión posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Deus.